Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33, 3 é um chamado à oração. É Deus dizendo, me invoque, me busque, ore e eu vou responder. Esse é um texto que a gente pode pegar como base simplesmente para definir oração, porque oração é um diálogo. O texto está dizendo, invoca-me e eu responderei. Ou seja, você fala e Deus também fala. Você fala e Ele responde. O grande problema é que muitas pessoas têm oração como um monólogo. É apenas aquele tempo em que fica falando, tem uma lista imensa de pedido e pede e fica apenas nisso. E se esquece de que num diálogo, numa conversa, as duas partes precisam ter a liberdade de falar e Deus também quer falar. Ele também quer, no momento a sós ali conosco, ministrar o nosso coração, falar conosco, abrir os nossos olhos para verdades que Ele quer revelar. Lá em João capítulo 14, diz que o Espírito Santo ele vai nos ensinar a lembrar todas as coisas que o Senhor nos disse, que o Senhor já falou conosco. Em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, o Espírito Santo, ele vai nos ajudar a lembrar as coisas que Deus falou. Agora, não são as coisas que Deus nos fez adivinhar, são as coisas que nós estudamos, lemos, que nós meditamos, que nós buscamos. Então, nós lemos a Bíblia e muitas vezes há pessoas que pensam assim, mas eu leio, não guardo, não memorizo textos, eu não consigo lembrar da referência, do capítulo, versículo. Não se preocupe com isso. Leia, alimente o seu espírito com a palavra, porque quando for necessário, o Espírito Santo vai te fazer lembrar daquelas coisas que você aprendeu da palavra, que pode estar num esquecimento aparente, mas ele vai te fazer lembrar, ele vai trazer à memória essas coisas. O grande problema é que a gente quer uma vida independente de Deus, então a gente não busca, a gente não ora, a gente não lê a Bíblia, a gente não medita e começa a andar tão independente de Deus que quando precisamos de uma revelação de Deus, quando precisamos que o Espírito Santo nos ajude com alguma verdade, ele não tem o que nos lembrar, porque simplesmente não lemos a Bíblia. Então, há pessoas que às vezes ficam iradas, frustradas com Deus, porque Deus não falou, porque Deus não abençoou. O grande problema é que querem que Deus abençoe aquilo que Deus não mandou fazer. Então, Deus me abençoe nisso que eu estou fazendo, mas Deus não mandou fazer isso. Como é que você quer que Deus abençoe se Ele não quer que você faça aquilo, ou se não está no plano dele você fazer aquilo? Então, o que nós temos que aprender na oração é também chegar diante de Deus e perguntar a Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu realize? Qual é a obra que o Senhor quer fazer através da minha vida? Ou, em outro aspecto também, a gente pode buscar a Deus para saber o que Ele está fazendo, o que o Senhor está fazendo, Ou observar o que Deus está fazendo à nossa volta, na região que a gente mora, na nossa cidade, o que Deus está fazendo, porque eu quero me unir a Deus naquilo que Ele está fazendo. Então, ao invés de eu pedir a bênção de Deus para aquilo que eu quero fazer, eu vou buscar saber o que Deus quer fazer, porque onde Ele está agindo, a bênção também está. Então, eu me uno a Deus no que Ele está fazendo e a bênção de Deus fatalmente estará também naquele lugar. Então, busque sabedoria de Deus, busque discernimento para entender o que você deve fazer. Permita que o Espírito Santo fale com você. Permita que Deus direcione, que Ele abra os teus olhos para entender a vontade dEle, o propósito dEle e aquilo que Ele tem planejado para você fazer. Isso é fundamental, individualmente, para a família, para a igreja, para um povo todo. Quando começamos a buscar a Deus para entender a vontade de Deus e nos submetermos àquilo que Ele planejou para nós.